Capítulo 167 Otelo, 6. Uma sala de escritório cheia de ornamentos luxuosos. Alexei Romanov estava ansioso e andava de um lado para o outro perto da janela. Porra! Ivanov havia morrido. No entanto, a verdade ainda não estava sendo investigada. Isso ocorreu porque eles perderam o contato com todos os membros do clã enviados para o Templo de Areia do Rei Fantasma Branco. Então, eu tive que pensar em contramedidas o mais rápido possível, mas não conseguia pensar no que fazer. Algo grave deve ter acontecido. Até onde ele sabia, os 3 reis demônios do Círculo de Ars Almadel também estavam reunidos no Templo de Areia. Se um inimigo com o qual nem eles conseguiam lidar tivesse aparecido. Não tenho escolha a não ser pedir ajuda a Melena. Melena, a bruxa da luxúria. Mesmo que ela não conseguisse resolver o problema, ela poderia pelo menos descobrir o que estava acontecendo. No entanto, ela agiria de forma exigente como sempre e exigiria um preço considerável. Enquanto Alexei tentava tomar uma decisão. Bum! A porta se abriu de repente, e um homem loiro de armadura correu para dentro e tentou recuperar o fôlego. Eis o senhor Alexei. O que é? Uma frota do reino Izuna está nos atacando. Está bombardeando indiscriminadamente a base militar de Trident. O que? Trident era uma cidade-fortaleza localizada na costa oeste do reino Thales. Foi um dos lugares onde Ivanov treinou sua marinha para preparar a invasão do reino Izuna. Além disso, ficava perto da capital, Córdoba, o que poderia se tornar uma séria ameaça se fosse capturada por forças hostis. Por que eles estão nos atacando agora? A operação para invadir o reino Izuna estava sendo planejada secretamente até mesmo dentro do Palácio Real de Thales. Além disso, era difícil pensar que havia um espião ou um traidor entre eles, porque os 3 reis demônios eram os que estavam planejando isso. Portanto, não havia razão para o reino Izuna assumir a liderança descaradamente e atacá-los primeiro. Enquanto Alexei estava confuso, ele ouviu alguns soldados gritando e sons de metal batendo em metal vindos de algum lugar. Clang, clang, clang. Clang. Arg-h-h-h-h-h-h-h-h. Parecia que um grupo de pessoas havia invadido o palácio. Alexei convocou urgentemente 30 membros de elite do clã sob seu comando usando a habilidade do clã, chamado as armas, NV-3. Temos intrusos. Vocês devem me proteger. Agora que Ivanov morreu, ele era o próximo líder dos grandes eslavos. O mesmo aconteceu com o trono do reino de Thales. Ele ainda não havia sucedido Ivanov oficialmente, mas tinha o verdadeiro poder político e militar de um monarca. Quando Alexei tentou lançar a habilidade Fortaleza NV-3, que aumentava as estatísticas dos membros do clã próximos. Bum! Uma explosão ressoou nas proximidades, e a sala tremeu muito mais uma vez. Alexei ficou chocado e usou a habilidade Fortaleza NV-3, e também Barreira NV-3. O que diabos está acontecendo? Eles têm um mago de alto nível com eles. Esse poder de fogo é incrível. Os membros do clã que foram convocados para o escritório estavam se preparando para a batalha com expressões nervosas. Eles perderam contato com os guardas do Palácio Real. Todos provavelmente foram derrotados por esses invasores. O tempo passou e nada aconteceu por um tempo, mas... Bum! A porta se abriu violentamente e um homem de cabelos pretos apareceu. Era Shun Wilk. Quem é você? Suas barreiras eram bem apertadas. Eu tive que ser paciente e cuidar delas uma por uma com meus novos aliados. Atrás de Wilk estava um homem-fera com olhos de gato selvagem, armas em mãos. Ele escalou os muros altos e entrou furtivamente no Palácio Real para evitar brigas o máximo possível. Tendo compreendido a situação, Alexei falou enquanto tremia. Vocês, homens-fera incivilizados, ousam nos trair. Trair? Não. Estamos simplesmente nos libertando de seu governo. O homem-fera atrás de Wilk respondeu. Ele era Ganiev, o guerreiro que liderava a Hostila, a aliança dos clãs Homens-Besta. Que ridículo! Você realmente acha que o rei inimigo ganancioso garantirá sua autonomia? Se você realmente quer ser livre, terá que se livrar de todos os seus concorrentes como Ivanov fez, e colocar um rei fantoche. Isso só seria o caso se a outra pessoa fosse uma pessoa impia como você. O rei de Raine é um verdadeiro herói. Ele logo derrubará tudo neste reino. Ganiev ouviu tudo sobre Wilk de Katsi, a mulher de sua raça e sua colega de longa data. Obviamente, as informações e notícias eram tão chocantes que ele ficou desconfiado a princípio. O que, um herói? Se você vai inventar uma besteira dessas, então só despedaçar.
Enquanto o furioso Alexei provocava Ganiev, Grandia foi balançada diagonalmente e a barreira ao redor de Alexei se estilhaçou como vidro. O surpreso Alexei deu um passo para trás por um momento. Mate-o, rápido! Assim que ele deu uma ordem urgente, os eslavos gritaram e avançaram contra o Wilk. O alvo deles era definitivamente o comandante-chefe do inimigo. No entanto, os homens-fera não eram o tipo de pessoas que apenas observavam. A oportunidade de retribuir o sofrimento do nosso povo chegou. Vocês, racistas sujos, vocês precisam aprender uma lição. Mesmo sem as instruções de Ganiev, os homens-fera avançaram e lutaram contra os russos. Muito ressentimento se acumulou à medida que eram perseguidos. Durante uma batalha feroz entre ambos os lados. Corte! Corte! O Wilk cortou levemente seus inimigos e foi em direção a Alexei. Logo, a distância entre os dois diminuiu gradualmente. Não se aproxime de mim. Senão, eu vou ativar isso. Alexei pegou um dispositivo magicamente projetado do tamanho de uma maçã. Era um item que explodia como uma granada e danificava alvos próximos. No entanto, o Wilk continuou a andar sem cuidado. Tente fazê-lo explodir, mas você será o único a morrer. Seu bastardo! O furioso Alexei olhou fixamente para os olhos de Wilk. Eca! Ele acabou ficando aterrorizado e sentiu arrepios na espinha devido à intenção assassina que sentia em Wilk. Ele ficou completamente impressionado, pois seu oponente era alguém que tinha visto o derramamento de sangue de inúmeras pessoas por mais de 40 anos. O Wilk invocou Carnelian após dominar Alexei. Ela tem algo para te contar. Cornalina? A carranca de Alexei ficou mais profunda. Ele percebeu que o homem à sua frente era o mesmo que havia matado Ivanov. Carnelian abriu a boca com uma expressão inexpressiva enquanto Alexei observava sem palavras. Morrer. Aspas. De exclamação aspas. Um fogo brilhante surgiu ao redor do corpo de Alexei. A vontade de Carnelian estava sendo expressa pelas chamas. AARRRRGGGGHHH. Por fim, Alexei gritou e seu corpo carbonizado caiu no chão. Você se sente aliviado agora? Sim. Carnelian assentiu com a cabeça para a pergunta de Wilk. Alexei sempre a torturava ao lado de Ivanov. Se ela não o matasse, sua raiva não diminuiria devido ao temperamento ardente dos dragões vermelhos. Eu poderia criá-la como uma lutadora, diferente de Lia. Wilk pensou consigo mesmo enquanto acariciava Carnelian, que ainda estava furioso. Ela já havia vivenciado todo tipo de absurdo no mundo e estava em um estado distorcido. Seria difícil criá-la como uma dama elegante como Lia. Aqui, um presente. O que é isso? É chocolate, uma das especialidades do reino Thales. Você vai adorar o sabor. Aspas. Carnelian ficou desconfiada, mas mesmo assim colocou o chocolate na boca. Depois, surpresa e espanto tomaram conta de sua expressão facial. Até agora, ela nunca tinha comido uma comida tão deliciosa. Não é ruim, é. Reticências. Obrigado por esta experiência encantadora. Carnelian ficou sinceramente grato ao Wilk. Ele não apenas a salvou do abuso de Ivanov, como também a tratou com gentileza. Enquanto ela olhava para o Wilk com olhos brilhantes, Ganiev se aproximou deles. Os outros foram tratados. Eles eram todos membros da Força de Defesa de Elite, então alguns de nós ficaram feridos. Mas nenhum é fatal. Bom trabalho. Então deixarei o resto sob seus cuidados. Ganiev estava planejando tomar o controle do Palácio Real e iniciar uma revolta em grande escala com seu povo. O exército do reino Izuna e o clã de vampiros liderado por Hong Yuri também uniriam forças com ele, então não haveria grandes problemas. Enquanto isso, Wilk planejava capturar todos os famosos comerciantes de escravos do reino Thales. Eles disseram que um dos traficantes de escravos tem a adaga da Valquíria. De acordo com o conteúdo da missão, esta adaga era necessária para ressuscitar a Valquíria Brynhilde. Eles precisavam de uma lembrança profundamente relacionada à pessoa falecida para a cerimônia. Infelizmente, o Andivaranaut não funcionou como lembrança. Enquanto Wilk procurava em cada canto do escritório, Katsi se aproximou dele com o rabo balançando lentamente para o lado. Mestre, o que você está procurando? Um livro secreto com os nomes dos traficantes de escravos. Deixe-me ajudar você. Katsi é boa em encontrar coisas. Katsi era uma mulher fera, então ela era boa em encontrar objetos escondidos. Enquanto olhava ao redor e cheirava tudo, Carnelian observou os arredores.
Se for o livro Razão Secreto, certamente parece que eles o teriam guardado aqui. Você já viu isso antes? Sim, eu sempre sigo Ivanov durante o dia. Não havia segredos que Carnelian não soubesse dentro deste castelo. Ela pensou por um momento, então caminhou em direção à estante e começou a empurrar os livros da segunda fileira da esquerda. E logo. Clique. Estrondo. Ela sentiu um livro sendo empurrado para dentro e clicou em um interruptor. A estante se moveu para o lado e um lindo cofre apareceu. Bom trabalho. O Wilk deu a Carnelian um pedaço extra de chocolate e colocou a mão na porta do cofre. Ele precisava de uma senha para abri-lo. Eu sabia que isso aconteceria. Ainda bem que verifiquei o relógio de aventureiro de Ivanov. Havia um código que aparecia repetidamente em seu diário de aventuras. 2W7F4ND. Talvez fosse a senha para os cofres do Palácio Real. Quando Wilk digitou o código, a fechadura foi aberta com um barulho de chocalho. Uau, o mestre é tão legal! Os olhos de Katsi brilharam ao ver a conquista de Wilk. O cofre parecia conter preciosos tesouros de ouro e prata. No entanto, Carnelian os alertou com preocupação. Você não pode simplesmente abrir. Ivanov não é o tipo de pessoa que deixa seus tesouros desprotegidos. Você pode desativar a armadilha? Vou tentar. Carnelian tocou no cofre e fechou os olhos. Quando ela teve uma visão clara do circuito mágico dentro do cofre, ela rapidamente começou a reorganizá-lo. Depois de algum tempo. Está feito. Então vamos abri-lo. Mesmo que Carnelian não tivesse conseguido desarmar a armadilha, não teria ocorrido nenhum acidente. A energia abissal de Wilk estava protegendo seu corpo como um mecanismo de autodefesa desde que eles entraram naquela sala. Rangido. Quando Wilk puxou a maçaneta do cofre, um livro grosso coberto de couro apareceu. O quão é isso? Só tem o livro Razão Secreto. Achei que teria umas coisas mais legais lá dentro. Enquanto tivermos isso, a riqueza virá naturalmente até nós. Se eles pegassem o dinheiro e as propriedades dos traficantes de escravos desta lista, eles poderiam ganhar adiantado fundos de guerra equivalentes a 1 ano. Os olhos de Wilk brilharam e ele abriu o livro secreto do tesoureiro do clã, Alexei.